Acesse o YouTube e procure por Igreja Senk. Em seguida, clique em inscrever-se. Ative as nossas notificações clicando no sino e selecionando a opção Todas. Clique para assistir a mensagem do dia e não esqueça de deixar o seu like. Que Deus te abençoe. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Você se sinta à vontade nesse momento para adorar o nome dEle. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Que você possa dizer agora. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Diga bem forte. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora nessa noite, Senhor. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Adore esse nome, adore. Pra dizer que tu és o Senhor. Tu és exaltado, Deus. Teu reino
adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou as coisas de lugar, eu sou
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Se você crê nisso, declare isso com toda a certeza do seu coração. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh, oh. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Se alegre no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Amém. Paz do Senhor, Igreja de Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Você que nos assiste, que o Senhor abençoe
esse tempo que vamos estar adorando a Deus, eu queria orar com você. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua santa palavra, incorruptível, imutável palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Abençoa cada lar, cada casa, cada vida, Pai. Que o teu Espírito penetre em cada casa, em cada local, aonde essa palavra pode entrar, Senhor. Nós cremos que a tua palavra tem poder para salvar, tem poder para mudar as vidas, no nome de Jesus. Obrigado, esteja conosco, se faz presente aqui, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Muito bom estar de novo com vocês, estarmos orando e cultuando o nosso Deus juntos. E eu queria agradecer a tudo aquilo que Deus tem feito. Esses dias nós podemos ouvir relatos de cura, ouvimos relatos de transformação, bênção, milagres. Então isso edifica, recebemos muitas palavras que pessoas receberam, ouviram a palavra de Deus, particularmente sobre o último texto que fala sobre fé, e elas se sentiram muito edificadas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus tem nos movimentado, Deus tem mudado, mexido nas nossas estruturas, para que nossa fé permaneça firme, inabalável, no nome de Jesus. Então, eu queria ler um texto com você. Eu queria ler o texto que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo de número 4, que fala sobre a mulher de Samaria. Então, Evangelho de João, capítulo de número 4, a mulher de Samaria. Enquanto você pega a sua Bíblia, nós estamos aqui e mais uma vez dizendo que o Senhor é o nosso Deus, é Ele que está à frente e no controle de todas as coisas. Amém. A palavra diz assim, e eu vou ler e aplicar. Como nós fizemos na semana passada, nós vamos ler e aplicar ao mesmo tempo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Versículo de número 5 diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Nós poderíamos explorar muita coisa, por que era necessário Jesus passar por Samaria. Poderíamos, mas eu quero me deter a outros pontos do texto, então não teremos tempo para isso. Versículo de número 6 diz assim: Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Versículo 7 diz: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus. A partir desse ponto, há um diálogo, e aí a partir daí que nós queremos explorar bem. Há um diálogo entre a mulher e Jesus. Jesus se posiciona em um ponto, e eu quero deixar claro para você que Jesus marca encontros conosco. Jesus sempre marca encontros. Na hora nona, na hora sexta, Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Nem ela sabia. Então Jesus marca encontro conosco. Jesus é o Senhor do tempo, o Kairos. O tempo
está em suas mãos. Então, ele escolheu o momento exato para ter um encontro com aquela mulher. Então, na hora sexta, naquele momento, Jesus se encontra com a mulher samaritana. E nós temos a certeza que quando Jesus se encontra com alguém, a vida daquela pessoa é mudada. A história de qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus é mudada. Amém, Igreja de Cristo? Então, no versículo 7 diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, no versículo 9: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Então Jesus responde àquela mulher, ela, de alguma maneira, ela zomba da palavra de Jesus em pedir para dar-lhe água. Ela remete, quando nós temos encontros com Jesus, a Bíblia diz assim, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Ele é a própria graça e a verdade. Ele é a graça. Então Jesus, ele expõe aquela mulher à graça de Deus. Até aquele dia, aquela mulher só conhecia julgamentos, só conhecia a lei que é santa, boa, mas colocava sobre ela um fardo, um peso. E Jesus, quando nós temos encontro com a graça de Deus, tudo vem à tona. Então, Jesus começa o diálogo, e Jesus pede a ela de beber, mas ela retruca e diz que os judeus não se dão com os samaritanos. Eles não se dão bem. Por que é que você está falando comigo se os judeus e os samaritanos não se dão bem? E Jesus diz: se tu me conhecesse, se tu conhecesse o dom de Deus, era tu que me pediria água para beber. Porque eu não daria somente uma água, eu te daria uma água, que essa água seria uma água viva. Uma água diferente desta água que tu bebe, que ela se acaba. Mas eu te daria uma água que viveria para todo sempre. E aí nós notamos, irmãos, que Jesus, quando ele teve um encontro com Nicodemos, Jesus falava das coisas naturais, das coisas espirituais, e Nicodemos se remetia com a mente natural. Jesus disse assim: é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos responde: mas como poderia o homem voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus diz: não é sobre esse tipo de nascimento que eu estou falando. Eu estou falando que o homem deve nascer da água e do Espírito. Aqui acontece a mesma coisa. Jesus está falando de coisas espirituais, mas a mente natural daquela mulher, ela não consegue absorver o que Jesus está dizendo. Jesus diz que tem uma água viva, mas ela só consegue ver a água natural. Versículo de número 11 diz assim: respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? E entra mais uma vez a religião na história dos nossos encontros com Jesus. Quando nós somos confrontados por Jesus, que temos esses encontros verdadeiros com Ele, com a graça, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós queremos falar de religião com Deus. Mas nós não precisamos falar de religião. Jesus, Ele é o Criador da religião. Ele nasceu para religar. Religião significa religar o homem a Deus. Mas no sentido de ele diz que Ele é o caminho, então Ele entende de religar.
E nós entendemos, às vezes, de ligar o homem a estruturas tradicionais, estruturas que não nos levam a Cristo, não nos levam a Deus. Então ela levanta outra tese e diz assim: Senhor, tu não tem como tirar água, o poço é profundo, de onde tu tem água, essa água viva? Porventura tu é maior que Jacó? Então ela começa uma discussão, e nós poderíamos dizer que seria uma discussão teológica. Quem é maior? É Jesus? É Jacó? Foi ele que deu o poço? Ele é o patriarca? Quem é o maior? E Jesus não entra nesses assuntos de religiosidade. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. No versículo 12 diz: És porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. E essa é a grande questão. Quem bebe da religiosidade, quem bebe de tudo aquilo que é dado pelo homem, que é formado pelo homem, voltará a ter sede. Nós, às vezes, criamos liturgias, criamos maneiras de ensinar, de tratar, mas o que liberta, na verdade, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um encontro com Jesus liberta todo o nosso ser. Ele quebra todas as amarras da religiosidade. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Aquele que, porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aí, nós agora vemos que a água que Jesus nos dá é uma água para a vida eterna. É uma água que ela tem vida. Ela não morre com o tempo, não é uma tradição, não é uma religião. Ela vem nos dar vida, e vida em abundância. Olha o que ele fala no versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca, olha a palavra, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus agora diz o seguinte, que dentro de nós, se nós somos nova criatura, do nosso interior brotarão rios de água viva. E esses rios são para a vida eterna. E ninguém pode mais controlar você. Nenhuma estrutura, ninguém pode controlar, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Religião não pode. Dogmas, doutrinas, nada pode controlar o homem que está livre em Cristo Jesus. Então Jesus está dizendo, de onde é que vai brotar essa água? Não é mais de um poço, não é mais de um lugar natural, é de dentro de ti. Porque quem está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas se passaram e de dentro vai brotar tudo novo. Tudo novo. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Versículo 15. Para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí, irmãos, nós vemos o quanto Jesus é cirúrgico, minucioso em seus encontros. Ele vai direto ao ponto. Ele quebra a religiosidade, ele quebra toda aquele mundo que a mulher entendia por ser o ponto de salvação teológico dela, mas Jesus vai a um conceito mais interior, na vida pessoal. Jesus tem um encontro conosco, ele quer tratar sobre como nós vivemos externamente, mas ele entra na parte pessoal, ele vai no mais profundo da nossa alma. E ele faz uma pergunta, vai chamar teu marido
e vem para cá. Mas como aquela mulher ia chamar marido? Aquilo que ela mais escondia, temia, que estava mais escondido na alma dela, Jesus coloca à tona. E aí eu quero fazer uma observação. Jesus não fez isso na frente de dezenas, de centenas de pessoas. Jesus fez isso em um encontro particular com aquela mulher. Os encontros com Jesus são encontros profundos. Mas a Bíblia diz assim, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechada a porta. Nós devemos ter uma relação com Ele, em seu íntimo. E o nosso Pai que nos vê em secreto, recompensará em secreto a nossa vida. Então nós, quando temos um encontro com Jesus, Jesus coloca à tona a nossa vida no particular, na nossa alma, no nosso íntimo. E ele pergunta pelo marido. Versículo 17, a mulher responde: não tenho marido. E Jesus replica e diz: falaste bem, não tenho marido. E aí Jesus traz à tona, ele vai medindo o ponto que você abre a sua alma para esse diálogo, para essa profundidade. Se a mulher disse, não, eu tenho marido, ela inventasse uma mentira, aquele diálogo seria de uma maneira diferente. Mas Jesus dá crédito, porque ela fala a verdade. Ela disse, não tenho marido. Então Jesus, o Espírito Santo é um cavalheiro, ele penetra na nossa alma à medida que nós vamos nos abrindo para receber aquela palavra. Então Jesus, ele sente abertura, porque ela diz a verdade. E Jesus diz, falaste bem, não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tem, não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Irmãos, em encontros com Jesus, seja rápido, seja preciso, diga a verdade. Tem uma frase que parece um jargão, mas não é. Jesus perdoa pecados, prestem atenção. Jesus perdoa pecados, Jesus não perdoa desculpas. Amém? Jesus sempre perdoa pecados, mas não está escrito lá no livro, na Bíblia, não está dizendo, Jesus perdoará suas desculpas. Ele perdoa os pecados, então a palavra de Deus diz, se confessarem vossos pecados a Deus, sereis perdoados. Mas não está escrito, se tu se desculpares, se tu inventares desculpas a Deus, tu serás perdoado. Então o fato aqui é que aquela mulher disse a verdade. Então ela está disposta a colocar o seu pecado diante de Deus. E quando nós colocamos nosso pecado diante de Deus, nós encontramos cura, encontramos perdão. Porque Ele é perdoador de pecados. Amém? Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. E aí volta novamente para a religião. Um profeta, mas Jesus não é só profeta. Jesus não é um profeta, não é só um mestre. Jesus é Deus, Ele é o Messias. E ela volta para as questões novamente de religião. No versículo 20 diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, para com isso. Para. Não voltemos a discutir novamente sobre teologia, sobre afirmações, sobre tradições. Mulher, pode crer que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós só podemos adorar o que conhecemos. Nós só podemos adorar o que conhecemos. Por isso que é necessário que Deus se revele a nós. Deus se revele às pessoas para que elas... O que é a palavra revelar? Revelar é descortinar,
é colocar para que todos possam ver. Então Deus se revela, então as pessoas conhecem Ele. Mas a palavra diz lá em João que Jesus é a plena revelação de Deus. Nós só podemos conhecer Deus quando conhecemos Jesus. Ele descortina Deus, Ele revela Deus. Quando as pessoas começam a enxergar e conhecer a Deus através de Jesus, há salvação. Porque Jesus diz, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Versículo 23 diz assim, mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí, irmãos, vem algo para nós nos dedicarmos. O nível de adoração que nós devemos expor ao nosso Deus é uma adoração em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Vem a hora, e já chegou a hora, que nós devemos deixar de discutir sobre religião, discutir sobre templo, discutir sobre dogmas, isso, aquilo, mas nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. E aí, a palavra no versículo 23 continua dizendo assim, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de adoradores. Porque Deus é adorado. Deus tem adoração de dia e de noite. Pare para pensar comigo. A Bíblia diz que o Senhor está cercado por anjos, querubins, serafins, os seres viventes, e de dia e de noite eles proclamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. De dia e de noite eles adoram o Senhor. Então o Senhor não está atrás de adoração, Ele está atrás e à procura dos verdadeiros adoradores. Ele está atrás de mim, está atrás de você, que são os verdadeiros adoradores. Porque a adoração Ele tem o tempo todo. Mas quando Ele encontra um adorador de verdade, aí o Senhor para, porque aquilo tem valor para Ele. Vós adorais o que não conheceis. Nós devemos adorar o que conhecemos. Nós devemos conhecer pelo Espírito. Nós devemos adorar pelo Espírito. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E se Deus está à procura desses verdadeiros adoradores, é porque não é algo que se encontra fácil em todo lugar. Deus quer que os verdadeiros adoradores levem uma verdadeira adoração a Ele. Porque tem muita adoração a Deus, mas não verdadeira adoração. Então nós só podemos dar uma verdadeira adoração como nós somos verdadeiros adoradores. Porque muitos adoram sem o conhecer direito. Essa mulher poderia sair dali dizendo, eu conheci um profeta, ele sabe de tudo. Eu acho que ele é poderoso. E começar a adorar aquele profeta. E conhecer o mestre como mestre. Ele é sábio e começar a adorá-lo porque ele é sábio. Mas nós devemos adorá-lo não por causa disso. Nós só podemos adorar, nós não podemos adorar um profeta, nós não podemos adorar um mestre, nós não podemos adorar alguém que tem poder, nós não podemos adorar pessoas que têm cargos, pessoas com autoridade. Nós só podemos adorar Deus. Jesus diz, somente diante do Senhor teu Deus te curve. Então, quando adoramos aquilo que não conhecemos, nos prostramos diante daquilo que não conhecemos, porque tem poder, porque adivinha as coisas, porque sabe as coisas, porque ensina as coisas, nós não estamos dando verdadeira adoração. A verdadeira adoração é quando você trata Deus como Deus.
Então a revelação dessa mulher ainda não está perfeita. E a revelação de muitas pessoas ainda não está perfeita. Você tem que ver Jesus não só como um profeta, não só como um mestre, não só como alguém que cura, que tem poder. Você tem que vê-lo como o Messias, como o escolhido, como Deus, o ungido de Deus. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25 diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Olha o que está acontecendo. Essa mulher já está remetendo, a religião dela está caindo, e ela já está agora em busca do Salvador. Eu ouvi falar do Salvador. Talvez você em casa também tenha ouvido falar do Salvador. O Salvador é Jesus, o Cristo. Mas no meio de tantas religiões, de tantas coisas religiosas, de tantas tradições, não foi possível você ter um encontro verdadeiro com Jesus. E nós precisamos ter esse encontro verdadeiro com o Messias, com o Senhor Jesus. E ela diz: eu sei que vai vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus diz assim, e poucas vezes Jesus faz isso. Jesus diz: eu sou o Messias, eu sou aquele que te fala, eu sou o Cristo. Nesse momento, essa fala é a mesma fala que é revelada a Moisés: eu sou o que sou. E aquela mulher recebe na sua alma e no seu entendimento o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que quando Jesus falou diante de Judas, diante dos guardas, que eles perguntaram: por quem procuras? Procurando por Jesus, quem é? Ele disse: eu sou. E todos caíram por terra. Porque naquele momento ele se revela como o grande eu sou. E o grande eu sou se revela agora para aquela mulher. Neste ponto chegaram os discípulos, se admiraram que ele estivesse falando com a mulher, porque Jesus não é aquele que fica pelo meio do caminho por causa de um preconceito. Jesus vai falar com uma mulher, e para a época isso é muito moderno. Um judeu está conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Então eles ficaram admirados. Versículo de número 28, diz assim: a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? É aquele que vai trazer a salvação a nós? Venham comigo, venham ver. Então essa mulher sai dali, ela deixa o cântaro. E nós poderíamos falar muito sobre o cântaro. É aquilo que ela usava para guardar a sua água, para guardar aquilo que identificava ela como mulher. Era ela que guardava, era naquilo, e também identificava ela como uma pecadora. As pessoas diziam: é aquela mulher que carrega tal cântaro. Ela ficou tão impactada com a palavra de Jesus, que ela não levou o seu cântaro cheio de água. Ela não levou aquilo que ela foi fazer, foi procurar água para beber. Ela ficou tão impactada com a palavra de Deus, que ela deixa seu cântaro. Ela volta e ela diz: eu tenho que compartilhar isso com os outros, porque isso é o evangelho, é uma boa notícia. Ela volta, vai até a cidade e chama alguns para estar com ela. Versículo 31. Diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. E Jesus diz uma das frases mais bonitas da Bíblia. Jesus diz assim: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conheceis. A minha comida, no versículo 34, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A comida que alimenta Jesus é fazer a vontade do seu Pai.
que essa seja a nossa comida, que essa seja a fonte do nosso alimento. Porque Jesus, quando tentado por Satanás em transformar pedra em pão, Jesus diz assim, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A comida dele, o alimento dele é a palavra de Deus. É ela que nos sustenta. Nós comemos a comida natural, nós nos alimentamos, nos sentimos bem, mas a comida, a palavra de Deus, ela é o alimento que nos sustenta para passar nas provações. É ela que nos sustenta como uma firme rocha e firma nossos pés. Jesus diz assim, versículo de número 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, em tesouro, seu fruto para a vida eterna. De Sarte se alegram tanto o ceifeiro como o semeador. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos envio para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Irmãos, Jesus vai terminando essa conversa com os discípulos e ele passa um recado para nós, dizendo que o tempo é agora. Não é daqui a 2 meses, 4 meses, daqui a 1 ano. O tempo é agora de ceifar, de ganhar. Aquilo que alguns plantaram durante um tempo, você discipulou alguém, cuidou de alguém, você ensinou alguém, você prestou o serviço a alguém, amou, cuidou de alguém, é tempo de ganhar essa pessoa. Eu tenho visto algumas igrejas e conversões, as pessoas mandando para casa, mandando para a igreja os relatos de testemunho de pessoas que aceitaram Jesus depois de uma pregação que elas ouviram em casa. Então, há tempo de ceifar também. Não é só semear. Jesus diz, o tempo é agora. Então, nós devemos expor, mandar para os nossos amigos, ainda que não conhecem, e pedir a Deus que o Senhor ganhe, pegue essas vidas. Nosso dever é semear. Nosso dever é semear, mas é Ele que é o ceifeiro. Versículo 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho da mulher. Ele disse, tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos a ter com Jesus, pediram que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. A sede, a vontade de conhecer Jesus, as suas palavras, elas são tão transformadoras, elas são tão profundas, que aquelas pessoas ficaram encantadas, e não só ouvir o testemunho da mulher, elas disseram, eu também quero ter um encontro com Jesus, eu também quero ouvir Jesus falar a mim, não só um relato, mas eu quero ter um encontro com Ele. E aquelas pessoas pediram para Ele ficar lá. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O nosso pedido, o nosso desejo é que o Senhor Jesus se revele a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e muitas outras palavras semeadas. Que o Senhor se revele, e não só mais pelo que a gente está falando, pelo testemunho, mas porque Ele próprio ouviu do Espírito Santo, que haja uma transformação, e você descubra que Ele é o verdadeiro Salvador do mundo. Que o Senhor nos abençoe, e que nós possamos, como igreja, entender que é um tempo
que Deus está permitindo mexer com as estruturas religiosas. Está permitindo mexer com as estruturas físicas. É um tempo de soberania de Deus, permissão de Deus, mas é um tempo também de nós quebrarmos toda a nossa religiosidade e entender que o Senhor está e continua à procura dos verdadeiros adoradores. Dos verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Que cada um de nós, irmãos, possamos ser adoradores. Que só adore ao nosso Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Porque Jesus é Deus. Se eu adorá-lo porque Ele é um profeta, porque Ele é um mestre, porque Ele é um sábio, porque Ele tem poder por isso e aquilo, eu estou adorando uma face, algo de Deus, mas não porque Ele é Deus. Eu tenho que adorá-lo, entendendo e conhecendo a minha adoração, é uma adoração por fé. E eu creio que o meu Deus, o seu Deus, Jesus, Ele é o único que deve ser adorado e exaltado. A palavra de Deus diz que o nome dEle está acima de todo nome. Diante dEle, todo joelho se dobrará, porque Ele é Deus, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe cada membro da sua família, que o Senhor abençoe suas finanças, que Deus dê o escape, que Deus abra a porta, que Deus ilumine, dê direção, que Deus coloque pessoas de Deus, anjos de Deus para lhe ajudar nesse momento difícil, e que a igreja se posicione como aquela que adora o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade. Porque o Senhor está te procurando no momento que tu está em casa, naquele momento que tu está um pouco desanimado, está se sentindo um pouco preso. Mas como eu falei uma vez, Paulo e Silas estavam presos, mas o espírito deles são livre. E eles estavam adorando e louvando o Senhor, e o Senhor moveu céus e terra, e o Senhor trouxe um terremoto ali e fez um milagre, porque aqueles homens adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz, igreja, eu queria orar com você. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua bondade e misericórdia que nos cerca. Revela-nos, Senhor, quem tu és. Revela-nos, Senhor. Assim como tu teve que passar por Samaria, quebrar, Senhor, todas as diferenças, todos os preconceitos da época, para falar somente com uma mulher, tão pecadora, que tinha 5 maridos. Eu te peço, Senhor, que tu se revele a cada um de nós, mostrando, Senhor, quem tu és, a profundidade de quem tu és, a profundidade, a largura. Nós queremos mergulhar em ti, Jesus. Nós queremos mergulhar em ti, Jesus. Nós queremos ser verdadeiros adoradores. Nós queremos ser os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós queremos ser aqueles que te adoram em casa, onde ninguém está nos vendo. Nós queremos ser aqueles que te adoram aqui. Queremos ser aqueles que te adoram no nosso trabalho, com a nossa família, nos nossos relacionamentos. Nós queremos te prestar a verdadeira adoração. Que o Senhor abençoe cada um e que o Espírito Santo de Deus
abra nossa mente, nosso entendimento para te conhecer, porque só adoramos o que conhecemos. Se revela, Senhor, que o teu Espírito revele Jesus. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja. E quem crer, diz amém. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos estar louvando para encerrar. Chame sua família, fique aí do seu lado. E que nós possamos louvar o Senhor pelo que Ele é. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.